Olá, o meu nome é Márcio e eu vou contar a história do meu falecido pai para vocês. Eu moro em Salvador. Na época do ocorrido, ele trabalhava como motorista entregador de uma agência dos Correios e por essa razão viajava muito. Certa vez, na época da quaresma, meu pai precisou fazer uma dessas viagens. Então ele carregou a van no depósito, passou rapidamente em casa, se despediu de minha mãe e de nós, no caso, meus 5 irmãos e eu, e saiu dizendo que assim que ele chegasse ao seu destino e acabasse as entregas, ele ligaria para a gente para avisar que estava tudo ok. Minha mãe nunca gostou desse emprego do meu pai, pois além dele quase não parar em casa, era muito perigoso por conta dos roubos de carga. Mas enfim, a minha mãe com 6 filhos menores de idade não podia trabalhar fora, então fazia bolos para ajudar na renda da família. Porém, não era o suficiente. E esse emprego do meu pai, justamente por ser muito perigoso, ele dava um bom dinheiro. E então meu pai seguiu viagem como de costume. A minha família sempre foi muito religiosa e respeitamos muito essa época de quaresma. Os meus avós paternos sempre contavam os casos sobrenaturais que aconteciam nessa época, e justamente por isso ficamos ainda mais apreensivos com essa viagem de meu pai beirando a Sexta-feira Santa. Meu pai contou que quando estava quase para chegar em seu destino por volta das 22 horas da quinta para a sexta maior, ele se perdeu no caminho, pois naquela época não havia tanta tecnologia como os temos hoje. Ele então acabou entrando em uma estrada antes da qual ele realmente teria que entrar. Essa estrada, meus amigos, era sinistra pelo que meu pai falava. Havia tudo que era tipo de feitiçarias e oferendas nas laterais da estrada. E para piorar a situação, era pouquíssimo iluminada e menos ainda movimentada. O meu pai continuou dirigindo em busca de um posto onde pudesse pedir informações, mas não tinha nada. Quanto mais ele seguia o caminho, mais confuso e perdido ele ficava. Ele, óbvio, começou a ficar com medo de ladrões que roubam a carga e muitas vezes levam também a vida do trabalhador que está ali para ganhar o sustento de sua família. Mas o que aconteceu com ele naquela noite foi algo tão assustador que o fez abandonar essa profissão. Enquanto ele dirigia, o meu pai começou a ouvir um uivo tão alto, mas tão alto, que parecia que o tal cachorro estava junto com ele dentro da van. Meu pai contou que ele se arrepiou inteiro em ouvir o tal uivo, e mesmo com a van em movimento, o uivo parecia estar perseguindo ele. Mais à frente, nessa estrada que não acabava nunca, ele foi surpreendido por um animal bem no meio da estrada. De longe parecia um cachorrão desengonçado, mas à medida que meu pai foi se aproximando e os faróis da van foram iluminando aquele animal, o meu pai quase teve um infarto, pois ele sabia do que se tratava. Era um animal assustador, grande e de pelos negros. Os seus olhos avermelhados brilhavam com os faróis. As presas eram tão grandes que com a boca fechada elas ficavam para fora. O meu pai veio de uma família católica onde o meu avô sempre contou suas histórias com o sobrenatural. Ele sabia que aquele ser parado bem no meio da estrada era um lobisomem. Então meu pai parou a van e começou a fazer suas orações. Ele orou e pediu proteção para que aquilo desaparecesse. Mas parecia que aquele lobisomem, mesmo numa distância de uns 8 metros, conseguia ouvir as suas preces. Aquilo estava incomodando de alguma forma o bicho, pois ele ficou de pé feito um humano, deu um uivo assustador e começou a correr feito um cachorro vindo em encontro à van. O meu pai ficou perdido, ele não sabia o que fazer. Então ele ligou a van e partiu para cima daquele ser que acabou sendo atropelado. Com a batida, aquele lobisomem foi jogado para o acostamento e a van começou a dar problemas e acabou parando bem ali no meio do nada. E então meu pai pensou que se aquele lobisomem não estivesse morto, com certeza iria o atacar. E então ele olhou pelo espelho lateral e viu aquela criatura caída ensanguentada bem no meio da estrada, sendo iluminada pela lanterna traseira. Não demorou muito para aquele lobisomem começar a se mover. Ele saiu se arrastando e foi entrando no pasto que cercava a estrada e sumiu. O pobre do meu pai passou aquela noite temendo que algo de ruim acontecesse e ele nunca mais pudesse ver a sua família.
Só pela manhã seguinte é que um carro com dois homens que estava passando se aproximou, parou e ofereceu ajuda. Graças a Deus, não eram ladrões, e sim homens de bem. Eles chamaram um guincho e levaram a van até a cidade mais próxima, onde o meu pai conseguiu contato com a empresa, que mandou outro motorista com outra van para terminar o serviço e o dinheiro da passagem para que meu pai pudesse retornar para casa em segurança. Meu pai lembra que, ao estarem retornando com o guincho, ele viu um senhor que aparentava estar bastante ferido andando na beira da estrada, justamente naquele lugar que não tinha praticamente nada. O meu pai ficou desconfiado, porém eles seguiram viagem. O meu pai contou no trabalho que ele se perdeu e que, em uma certa altura da estrada, um porco do mato pulou na frente da van. E mesmo ele tentando evitar o impacto, acabou acertando o bicho, que morreu no local. E para evitar outro acidente, o meu pai tirou o bicho da estrada e colocou no mato à beira do acostamento. O patrão de meu pai deu a ele toda a assistência necessária, mas meses depois desse ocorrido, o meu pai fez um acordo com a firma e saiu de lá, começando assim um novo emprego em um posto de gasolina aqui mesmo na cidade, onde ele trabalhou por muitos anos até se aposentar. O meu pai ficou muito traumatizado com o que viu naquela noite e, até o fim de sua vida, aos 78 anos, sempre na época da quaresma, ele ficava muito inquieto e era um sufoco para acalmar ele. Bom, amigos, essa foi a história de meu falecido pai e do medo que ele passou com o seu encontro com um lobisomem na beira da estrada. Agradeço muito por contarem e desejo a todos uma boa noite.